O jardim sempre foi meu refúgio, um lugar onde eu podia encontrar um pouco de paz em meio ao caos da vida. Desde que me casei com Roberto, 12 anos atrás, aquela pequena extensão de terra ganhou ainda mais significado para mim. Era o lugar onde passava horas cuidando das flores, organizando canteiros e encontrando um espaço para meus próprios pensamentos. Foi ali que conheci Dona Margarida, a prima distante de Roberto, que recentemente se mudou para a casa ao lado após o divórcio. Aos 67 anos, ela carregava um ar de elegância e uma energia jovial que desmentia sua idade. No início, nossas interações eram breves e formais. Ela parecia reservada, mas sempre muito educada. Era difícil não reparar na forma como ela observava meu trabalho no jardim. Seus olhos, profundos e inquisidores, pareciam captar cada detalhe. Confesso que no começo achei um pouco desconfortável, mas com o tempo passei a apreciar sua presença discreta. Margarida tinha um jeito peculiar de se aproximar sem invadir. Naquela tarde ensolarada de outono, enquanto podava as roseiras, ouvi o som de passos se aproximando. Quando me virei, lá estava Margarida, segurando um regador. Você cuida muito bem do seu jardim, disse ela com um sorriso. Sempre quis ter essa habilidade, mas nunca tive paciência. Obrigada, dona Margarida, respondi, limpando as mãos na calça. Não é tão difícil quanto parece. Você só precisa de um pouco de prática. Ela inclinou a cabeça, como se estivesse considerando minhas palavras. Talvez você possa me ensinar um dia. Nos dias seguintes, Margarida começou a aparecer com mais frequência. Sempre trazia algo, uma xícara de café, uma torta que havia preparado ou apenas uma desculpa para conversar. Aos poucos, começamos a criar uma espécie de ritual. Eu trabalhava no jardim e ela se sentava na pequena cerca, observando e oferecendo conselhos ocasionais. Não demorou muito para que eu percebesse que havia algo mais na maneira como ela me olhava. Seus comentários, sempre tão bem-humorados, começaram a carregar um tom diferente, mais pessoal. Certa vez, enquanto eu lutava para arrancar uma erva daninha particularmente teimosa, ela disse: Você tem uma determinação admirável. É algo que falta em muitas pessoas hoje em dia. Seu tom era caloroso, mas havia algo mais ali, algo que eu não conseguia identificar. Por um momento, nossos olhos se encontraram e senti um calor inesperado subir pelo meu rosto. Os dias passavam e a presença de Dona Margarida no jardim tornou-se uma constante. Apesar de Roberto estar ocupado com o trabalho, não fazia objeções à amizade que florescia entre nós. Margarida precisa de companhia, dizia ele. Ela passou por tempos difíceis. Você está fazendo um bem a ela. Mal sabia ele que a dinâmica entre nós estava se tornando complicada. Naquela manhã, enquanto o sol iluminava o jardim, Margarida apareceu com uma cesta de frutas frescas. Usava um vestido leve, que balançava suavemente com a brisa. Havia algo diferente nela, uma energia que eu não conseguia definir. Trouxe algo para você, disse ela, entregando-me a cesta. Quando nossos dedos se tocaram, um choque quase imperceptível percorreu meu corpo. Obrigada, Margarida, respondi, tentando soar casual. Você sempre pensa em tudo. Ela sorriu, mas dessa vez havia algo de enigmático em seu olhar. Talvez eu só queira ser útil, respondeu. Às vezes, cuidar de alguém é tão satisfatório quanto cuidar de um jardim. Havia uma intimidade inesperada naquelas palavras, e por um momento o silêncio entre nós pareceu cheio de significados ocultos. Margarida deu um passo mais perto, e eu senti a fragrância delicada de seu perfume. Sabe, ela continuou, sempre admirei pessoas como você, tão dedicadas, tão apaixonadas pelo que fazem. A maneira como ela pronunciou apaixonadas fez meu coração acelerar. Eu só faço o que gosto, murmurei.
tentando desviar o olhar, mas seus olhos mantiveram os meus presos. Paixão é algo raro, disse ela suavemente, e quando encontramos, devemos cultivá-la, como você faz com suas flores. Fiquei imóvel, sem saber como responder. Havia uma tensão no ar, algo que ia além das palavras. Margarida estendeu a mão e tocou levemente meu braço. Foi um gesto inocente, mas que fez meu coração disparar. Você tem mãos habilidosas, comentou, quase em um sussurro. Imagino que sejam boas para mais do que apenas o jardim. Meu rosto ficou quente e soltei uma risada nervosa. Acho que todos temos nossas habilidades, respondi, tentando ignorar o turbilhão de emoções dentro de mim. Margarida sorriu novamente, mas dessa vez seu sorriso parecia carregar um segredo. Espero que me mostre mais delas algum dia. E com isso, ela se afastou, deixando-me sozinha com meus pensamentos. O jardim, que antes era meu refúgio, agora parecia um lugar cheio de expectativas e possibilidades. Não consegui tirar Margarida da cabeça durante o resto do dia. Sua voz, seu toque, a maneira como seus olhos pareciam enxergar através de mim, tudo isso ficou gravado em minha mente. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras e os gestos de Margarida ecoavam na minha mente como uma melodia inacabada. Algo havia mudado entre nós, e eu sabia disso. Era como se uma linha invisível tivesse sido cruzada, ainda que nenhum de nós tivesse coragem de admitir. Fiquei revirando na cama, tentando entender os sentimentos conflitantes que brotavam dentro de mim. No dia seguinte, decidi enfrentar o desconforto de frente. Enquanto regava o jardim pela manhã, esperei por Margarida. Sabia que ela apareceria, como sempre fazia. Quando ouvi o portão ranger, meu coração disparou. Lá estava ela, carregando um pequeno vaso com mudas de lavanda. Bom dia, disse com sua voz suave e calorosa. Achei que isso poderia combinar com o seu jardim. É perfeito, respondi, forçando um sorriso enquanto aceitava o vaso. Obrigada, Margarida. Você tem bom gosto. Ela se aproximou, observando-me enquanto eu colocava o vaso ao lado das roseiras. Na verdade, gosto de observar você cuidar das plantas. Há algo tão terapêutico em assistir suas mãos trabalhando. Tentei ignorar o tom em sua voz, mas senti o calor subir pelo meu rosto novamente. Cuidar do jardim realmente me ajuda a relaxar, murmurei, sem olhar diretamente para ela. Imagino que sim, disse ela, dando um passo à frente, perto o suficiente para que eu sentisse o calor de sua presença. Mas acredito que você também seja boa em outras coisas. Já pensou nisso? Havia algo provocativo na maneira como ela falou, algo que fazia meu coração bater mais rápido. Antes que pudesse responder, Margarida se abaixou para pegar uma das mudas caídas, suas mãos roçando as minhas. O toque foi breve, mas a eletricidade que percorreu meu corpo foi inegável. Nossos olhos se encontraram e o ar entre nós parecia denso. Margarida, eu comecei, mas minha voz falhou. Havia tanta coisa que queria dizer, mas nenhuma palavra parecia suficiente. Não precisa dizer nada, disse ela, quase em um sussurro. Às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer palavra. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto suavemente, seus dedos traçando a linha da minha mandíbula. Era um gesto íntimo, e eu sabia que deveria recuar, mas não consegui. Em vez disso, fiquei ali, olhando para ela, sentindo meu coração disparar. Você é linda, murmurou, seus olhos presos nos meus, de uma maneira que é difícil descrever. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Não era apenas o que Margarida dizia ou fazia, mas como ela me fazia sentir, viva, vista, desejada. Algo que eu não sentia há muito tempo. Isso não é certo, murmurei, tentando encontrar uma desculpa.
qualquer coisa que nos afastasse daquela situação. Às vezes, o que é certo não importa, respondeu ela, aproximando-se ainda mais. O que importa é o que sentimos. Antes que pudesse reagir, seus lábios roçaram os meus. Foi um beijo suave, hesitante, mas cheio de significado. Por um momento, tudo ao meu redor desapareceu. Só havia Margarida, seu toque, sua presença. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar e eu a beijei de volta, permitindo que toda a tensão acumulada entre nós se manifestasse. O beijo de Margarida foi como um estopim, acendendo algo dentro de mim que eu não sabia que existia. Seus lábios eram suaves, mas firmes, e cada movimento parecia carregar anos de emoções reprimidas. Quando finalmente nos afastamos, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ficamos ali, paradas no meio do jardim, nossas respirações entrecortadas e os olhos presos uma na outra. Desculpe, sussurrou ela, embora seus olhos não mostrassem arrependimento. Eu não devia ter feito isso. Balancei a cabeça, ainda tentando recuperar o fôlego. Não, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu Margarida com um sorriso triste. Apenas me diga se foi um erro. Olhei para ela, tentando decifrar meus próprios sentimentos. Tudo parecia confuso, mas ao mesmo tempo tão claro. Não era apenas o beijo, era tudo o que Margarida representava. Sua presença, sua atenção, a maneira como ela enxergava partes de mim que nem eu mesma conhecia. Eu não sei, admiti finalmente, mas não me parece um erro. Seu sorriso se suavizou e ela deu um passo à frente, segurando minhas mãos entre as suas. Então talvez devêssemos parar de lutar contra isso, sugeriu. Talvez devêssemos ver onde isso nos leva. Eu sabia que o que ela estava propondo era perigoso, que poderia mudar tudo, mas havia algo irresistível na ideia. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em anos, eu sentia algo além da rotina, algo além da mesmice. Margarida fazia com que eu me sentisse viva, e isso era impossível de ignorar. Naquele momento, ouvi a porta dos fundos ranger. Roberto estava em casa. Margarida soltou minhas mãos rapidamente e ambos fingimos estar entretidas com as flores. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele com um sorriso despreocupado enquanto se aproximava. Claro, respondi, tentando soar casual. Margarida estava me ajudando com as lavandas. É bom saber que você tem companhia, disse ele, lançando um olhar caloroso para Margarida. Espero que não esteja dando muito trabalho. De jeito nenhum, respondeu ela, com a mesma naturalidade. Na verdade, estou aprendendo muito com sua esposa. Roberto riu e entrou em casa, deixando-nos novamente sozinhas. O momento foi breve, mas suficiente para quebrar a tensão que pairava no ar. Acho que precisamos ser cuidadosas, murmurei, olhando para Margarida. Roberto não pode suspeitar de nada. Concordo, disse ela, com um brilho malicioso nos olhos. Mas isso não significa que precisamos ignorar o que sentimos. Eu sabia que Margarida tinha razão. Por mais arriscado que fosse, havia algo entre nós que não poderia ser simplesmente descartado. Durante os dias seguintes, nossos encontros no jardim tornaram-se ainda mais frequentes, e cada um deles carregava um peso maior do que o anterior. Cada olhar, cada toque, cada palavra parecia uma promessa não dita, uma antecipação do que estava por vir. Certa tarde, enquanto Roberto estava no trabalho, Margarida apareceu com uma cesta de pães caseiros. Achei que poderíamos fazer um piquenique, sugeriu, com um sorriso que fazia meu coração disparar. Fomos até o canto mais afastado do jardim, onde a grama era alta e as árvores ofereciam sombra suficiente para nos esconder. Espalhamos uma toalha no chão e nos sentamos lado a lado. O ambiente era tranquilo, mas a tensão entre nós era palpável.
Você já pensou no que quer? Perguntou Margarida de repente, sua voz baixa e íntima. Quero dizer, além do que acha que deve fazer? Engoli em seco, sentindo meu coração acelerar. Acho que quero entender o que é isso, confessei, olhando para ela, mas tenho medo das consequências. Margarida segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Às vezes, as consequências valem o risco, disse ela suavemente. Mas só você pode decidir isso. O som do vento soprando pelas árvores parecia amplificar o silêncio que se seguiu. Eu sabia que ela estava certa. Por mais que temesse o que poderia acontecer, não podia negar que havia algo entre nós que merecia ser explorado. Antes que pudesse responder, Margarida se inclinou e me beijou novamente, dessa vez com mais intensidade. O beijo de Margarida foi diferente desta vez, mais intenso e cheio de intenção. Não havia hesitação, apenas a certeza de que ambas estávamos cruzando uma linha que nunca poderia ser desfeita. Seus lábios se moviam contra os meus com uma urgência que fez meu coração disparar. Minhas mãos, quase como se tivessem vontade própria, deslizaram para seus ombros, segurando-a como se temesse que esse momento pudesse se dissipar. O som das folhas farfalhando ao vento parecia mais alto, quase ensurdecedor, enquanto a conexão entre nós crescia. Cada toque, cada movimento carregava anos de sentimentos reprimidos, como se todas as barreiras tivessem finalmente sido derrubadas. Margarida se afastou por um instante, seus olhos encontrando os meus. Havia algo neles, uma mistura de desejo, vulnerabilidade e, acima de tudo, um pedido silencioso. Eu não posso mais fingir, disse ela, sua voz quase um sussurro. Se isso for um erro, então que seja, mas eu preciso saber como você realmente se sente. Eu respirei fundo, sentindo meu coração martelar no peito. Eu não sei, admiti, minha voz tremendo. Mas sei que você me faz sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Margarida sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. Isso é o suficiente para mim, disse ela antes de me beijar novamente, suas mãos segurando meu rosto com uma delicadeza surpreendente. O calor do sol filtrando-se pelas árvores, o aroma das flores ao nosso redor e a proximidade dos nossos corpos criaram um momento que parecia existir fora do tempo. Eu me perdi nela, em sua presença, em seus toques. Tudo parecia tão natural e ao mesmo tempo tão errado, mas eu não conseguia me afastar. Era como se algo maior do que nós estivesse nos guiando. Quando nos afastamos novamente, ambas respirando com dificuldade, Margarida segurou minha mão com força. Você sabe que isso não será fácil, disse ela, sua voz cheia de gravidade. Mas se escolhermos seguir por esse caminho, precisamos estar preparadas para o que vier. Assenti, sentindo a verdade em suas palavras. Eu sei, murmurei, mas talvez valha a pena. Passamos o resto da tarde naquele canto isolado do jardim, conversando, rindo, compartilhando histórias que nunca havíamos contado a ninguém. Foi a primeira vez em muito tempo que me senti completamente à vontade, como se pudesse ser eu mesma, sem medo de julgamentos. Margarida tinha esse efeito sobre mim. Ela me fazia sentir vista, compreendida. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, Margarida segurou meu rosto entre as mãos e me deu um último beijo, suave e cheio de promessas. Eu preciso ir, disse ela, seus olhos cheios de emoção. Mas amanhã podemos conversar mais sobre isso. Assenti, sentindo um nó na garganta. Não queria que ela fosse embora, mas sabia que precisávamos de tempo para processar tudo. Quando ela se levantou e começou a caminhar em direção ao portão, fiquei ali, sentada na grama, observando-a desaparecer entre as árvores. O jardim, que antes era meu santuário,
agora parecia um lugar cheio de possibilidades e incertezas. Naquela noite, enquanto deitava na cama, não consegui parar de pensar nela, nos beijos, nas palavras, na maneira como ela fazia meu coração disparar. Sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas também sabia que não podia ignorar o que estava sentindo. No dia seguinte, Margarida apareceu logo cedo. Eu estava regando as plantas quando ouvi seus passos no cascalho. Virei-me para vê-la e o sorriso que iluminou seu rosto fez meu coração pular uma batida. Bom dia, disse ela, com um tom que carregava tanto normalidade quanto algo mais profundo. Bom dia, respondi tentando esconder a ansiedade na minha voz. Ela se aproximou, segurando uma pequena caixa nas mãos. Trouxe algo para você, disse, entregando-a com cuidado. Quando abri, vi um pequeno colar com um pingente em forma de flor. Achei que combinava com você. O gesto foi tão inesperado, tão carregado de significado, que senti os olhos se encherem de lágrimas. Margarida, obrigada, disse, minha voz embargada. Não precisa me agradecer, respondeu ela, tocando levemente minha mão. Quero que saiba o quanto você significa para mim. O dia passou como um borrão. Margarida ficou no jardim comigo, ajudando-me com as flores, mas havia algo diferente em nossas interações. Cada gesto, cada olhar parecia carregado de uma nova profundidade. Quando finalmente terminamos, ela me puxou para um canto mais afastado, longe de qualquer possível olhar curioso. Eu preciso saber, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você está pronta para isso? Para nós? Olhei para ela, sentindo meu coração pesar com a gravidade da situação. Eu não sei se estou pronta, admiti, mas sei que quero tentar. Margarida sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. Isso é tudo o que eu preciso ouvir. E com isso, ela me beijou novamente e o mundo ao nosso redor desapareceu.